Olá, meu amigo, minha amiga. Hoje com o coração apertado, venho trazer uma reflexão para você, para nós pensarmos o quanto a palavra de Deus é sábia e se nós a colocarmos em prática, nós teremos um mundo tão melhor. Senhor Jesus disse: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas é reconhecer que Ele é o dono da vida, que nós não podemos acrescentar nada a ela. Na hora que Ele der a última palavra, na hora que Ele quiser nos recolher, Ele o fará. Mas quando Jesus disse amai ao próximo como a si mesmo, Ele estava dizendo que quando a gente ama o próximo verdadeiramente, a gente só vai fazer para o próximo aquilo que nós gostaríamos que fizessem a nós, ou seja, a gente não ia fazer maldade alguma com as pessoas. E ontem foi um dia de tragédia em Manaus, o nosso coração ficou muito apertado. Eu creio que você que está me ouvindo também não deve ter dormido direito, imaginando aquela situação de pessoas como nós, sem respirar, sem oxigênio, foi uma calamidade. E é estranho porque essa obrigação de suprir as necessidades da saúde pública é obrigação do governo. Todos os governantes deveriam estar focados nisso, mas muitos ainda tratam a pandemia como uma gripezinha, como algo que não se pode fazer nada, deixa acontecer porque todos vão morrer. Não tomam atitude, não têm solidariedade, não têm amor, não se colocam no lugar do outro. Com isso todos sofrem. Aqueles que amam o seu próximo verdadeiramente, se colocam no lugar dele, não dá para dormir em paz. Não dá para você imaginar aquelas pessoas no leito do hospital, onde elas deveriam estar seguras para serem recuperadas e não terem ali o fundamental, que é o oxigênio. E algumas pessoas se levantaram para ajudar, alguns artistas. Eles não têm obrigação nenhuma de fazer isso. Se o fizeram, foi por amor, por solidariedade. Muitos vão dizer que eles estão querendo ter nome, e talvez eles nem precisam disso, mas porque realmente amam, porque muitas pessoas desfazem dos artistas achando que eles sempre estão usando isso para aumentar a imagem deles, para ter repercussão. Eu não penso assim não, eu penso que quem tem condições financeiras de ajudar, que estenda a mão, que faça o melhor pelo outro, e que a gente não fala de ser reconhecido, mas que seja reconhecido para que outros também façam. E mais ainda, que sejam reconhecidos para aqueles que realmente deveriam fazer, pelo menos fiquem envergonhados de não terem feito nada. Porque Deus há de cobrar dessas pessoas. Porque se Ele permitiu que essas pessoas chegassem ao poder, foi para que elas cuidassem do povo, para que elas respeitassem, levassem o melhor para eles. Se elas não estão fazendo, elas estão sendo desobedientes àquilo que Deus preparou para elas. Que Deus falou: eu vou te colocar como autoridade para você cuidar do meu povo, cuidar dos meus filhos. Então, se eles estão agindo errado, uma hora a conta vai chegar, com certeza. E eu estou gravando esse vídeo agora porque eu recebi a seguinte mensagem. Eu vou ler para você, meu amigo, minha amiga, para você entender como que a maldade do ser humano é grande, como tem pessoas que não sabem ser solidárias, que são pessoas desumanas mesmo, porque elas sempre querem divulgar algo errado, mandando mensagem mentirosa, querendo convencer as pessoas. E eu recebi essa mensagem de uma pessoa muito querida minha, não vou citar nome, é claro, uma pessoa até íntima. Olha o que ela mandou para mim, a mensagem vinha assim: aquela cena do hospital de Manaus, os médicos falando, né, da dificuldade, da mortandade, alguns enfermeiros chorando, uma moça pedindo socorro.
ele mandou para mim falando que aquilo era uma manipulação, uma armação, com a seguinte mensagem: isto que vocês estão vendo é uma tática dos comunistas corruptos com intenção de aumentar a taxa de mortalidade e colocar a culpa no vírus. Nesse caso, a pessoa quis dizer para mim que não é culpa do governo, que estão querendo culpar os governantes, porque isso é uma mentira, que aquelas imagens foram todas montagens de comunistas, que ele fala aqui, corruptos. Nós estamos falando de vida, nós falamos pessoas que estão perdendo seus entes queridos, e a pessoa teve a coragem de me mandar isso. E eu fico indignada. Eu respondi para ela: você acredita nisso que você está me mandando? Você não viu as imagens, você não está acreditando, você não está se informando? Ou seja, essa pessoa que me mandou não sofreu ontem como eu sofri e como milhares de pessoas sofreram ao saber do que estava acontecendo em Manaus. É como se essas pessoas não tivessem coração. Então, se elas não amam o próximo, elas seriam capazes de fazer todo tipo de maldade. E eu gostaria de falar que esse descaso com a sociedade, ela vem dos governantes, quando eles manipulam dados, quando eles ficam preocupados tanto em vamos abrir comércio, não vamos abrir comércio, sem ter uma preparação, uma conversa com a população, de mostrar, olha, o risco está aí, como que nós vamos agir, ter políticas públicas de saúde. Nós sabemos que o comércio vive disso, que os comerciantes precisam também trabalhar, mas mortos não compram. Mortos não vão lá no comércio. Então é preciso que haja uma política para isso. Pessoas pensantes, pessoas que tomam decisões sérias. Então é muito triste, meu irmão, minha irmã. Não adianta pessoas se levantarem para ajudar. Claro que vai ajudar muito, como esses artistas estão fazendo. Mas é preciso consciência política. Saber que nós pagamos impostos. Nosso país é um país rico. Nós não vivemos um país miserável, não. E o que eles estão fazendo? Qual a resposta que eles estão dando para as pessoas? Então, meu irmão, minha irmã, amar o próximo é se colocar verdadeiramente no lugar do outro. Verdadeiramente. Como se fosse com você. Eu acho que essa pessoa que me mandou essa mensagem, ela teria que se colocar na posição assim: eu estou em Manaus, é a minha família que está passando por isso, como que eu me sinto diante dessa tragédia? Porque é uma tragédia, não há nada para a gente ficar feliz. O Brasil deveria estar em luto, luto no Brasil todo, porque são os nossos irmãos que estão lá sofrendo. E a pandemia está espalhada no Brasil inteiro. Tem muitas cidades também passando por momentos difíceis na onda vermelha. Ainda que queiram que ela fique amarela ou de outra cor, nós estamos na onda vermelha. A morte está batendo na porta e nós precisamos nos cuidar. Nós precisamos nos proteger para proteger o outro. Então, quando eu vejo uma pessoa sem máscara na rua, eu vejo o quanto ela não ama o seu próximo. Quanto ela está negando essa pandemia, fazendo pouco dela, colocando a própria vida em risco. E pior, se for a dela e ela quer a opção dela, a escolha dela, mas daquele outro. Não tem nada a ver com o caráter dessa pessoa. Então, meu irmão, minha irmã, vamos estar em oração. Vamos clamar muito a misericórdia de Deus, porque só a misericórdia de Deus agora por nós, por esse povo lá de Manaus que está sofrendo. Porque se depender do governo, está muito difícil. Mas nós oramos pelos governantes, para que eles sejam sensíveis à dor do povo, para que eles tomem atitudes corretas, não menosprezem isso que está acontecendo. Eu tenho muitos amigos que estão ainda assim, achando que isso tudo é muito simples. Eu fico triste com isso, porque ontem eu chorei muito. Eu chorei imensamente. Por quê? Porque isso doeu em mim, era como se fosse a minha família que estivesse lá. Eu não quero perder ninguém que eu amo, seja da minha família, seja dos meus amigos, eu não quero perder ninguém que eu amo.
até agora, eu agradeço muito a Deus por não ter perdido. E eu falo para Deus toda noite, o Senhor tem nos guardado, mas eu sofro a dor daquele que está lá sofrendo, que são mais de 200 mil que foram mortos, 200 mil famílias que estão sofrendo. Eu não posso ficar feliz só porque a minha família foi protegida, não. Eu tenho que saber que poderia ser com a minha família também. Agradeço a Deus, e você também deve estar agradecendo se você não perdeu ninguém, porque é tão bom não perder, mas não era para perder ninguém mesmo, na família de ninguém. Se desde o início as pessoas tivessem levado isso a sério, fazendo a sua parte, aquele que precisa trabalhar, que tem que ir mesmo, ele tem, então não tem escolha, mas nós que podemos ficar em casa, que podemos cuidar desse que foi trabalhar para nos socorrer, né? Porque eles estão trabalhando para nos servir. Eles merecem o nosso respeito, o nosso cuidado. Meu irmão, vamos orar. Talvez você não tenha fé, ache que a oração não tem poder, mas ela tem sim. Ela tem poder. Eu sei que Deus pode mudar essa situação, mas nós precisamos clamar verdadeiramente. Clamar a misericórdia, a compaixão de Deus. Falar, Senhor, olha o que está acontecendo no nosso país e nos outros também. Tem misericórdia de nós. Nos livra desse vírus. O Senhor criou tudo pela sua palavra. Se o Senhor deu uma palavra para eliminar esse vírus da face da terra, ele será eliminado. Porque a palavra de Deus tem poder. Então, meu irmão, vamos orar. Faça a sua parte. Não coloque a sua vida em risco. Não coloque a vida da sua família em risco. Por favor. Tenha compaixão também. Tenha amor ao seu próximo. Amém? Um beijo no seu coração. Que Deus guarde, proteja, o livre deste mal. Que esse mal não chegue à minha casa, não chegue à sua casa. Lembrando que chegou na casa dos nossos irmãos. Seja um brasileiro, seja um estrangeiro, chegou. Eu não tenho nada para comemorar. Eu tenho que ter compaixão. A vida continua assim, mas continua com muita tristeza. Todas essas pessoas são entes queridos de alguém, e alguém sofrendo. E nós temos que ter compaixão, amém? Um beijo no seu coração.